Olá meu querido, olá minha querida, seja bem-vindo ao canal Flávio Lourenço. Deixe seu like e compartilhe. Hoje vamos falar sobre Débora a juíza. A voz de Débora. O julgamento da noite silenciosa. No silêncio cortante da noite, o vento uivava pelas colinas de Efraim. O luar pintava de prata as oliveiras retorcidas, como sentinelas mudas do povo de Israel. Naquele cenário solene, havia uma mulher que carregava em si não apenas a chama da justiça, mas também o peso dos sonhos e temores de toda uma nação. Seu nome era Débora, a profetisa e juíza, filha de Lapidote. Muitos conheciam suas decisões sábias debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, mas poucos sabiam que, certa noite, quando todos dormiam, ela enfrentou um julgamento como nenhum outro. Naquela noite, Israel estava mergulhado em incertezas. Os cananeus, com seus carros de ferro e guerreiros implacáveis, oprimiam as tribos. Débora sabia que a batalha se aproximava, mas antes dela, havia um inimigo oculto que precisava ser confrontado. Enquanto as tochas tremulavam nos acampamentos distantes, Débora se sentou em seu lugar habitual, a tamareira que se erguia como uma sentinela. Ela esperava não um exército, mas uma mulher. Miriam era seu nome. Uma viúva de Naftali, cujo marido havia morrido numa escaramuça com os cananeus. Ela veio à luz do luar, vestida de luto, com olhos vermelhos de choro e coração pesado de amargura. Juíza de Israel, ouve-me, clamou Miriam, ajoelhando-se diante de Débora. Meu coração está em guerra. Vingança me chama. Mas a lei de Moisés me proíbe de sangue. O que devo fazer? Débora olhou para ela com compaixão. O vento parecia sussurrar segredos nos galhos da tamareira. Com voz firme, Débora disse: Fala-me, Miriam. Conta-me tudo. E Miriam contou: o marido, morto pelas mãos de um cananeu, e agora o assassino vivia ainda, arrogante, entre as fileiras de Císera. Ela sonhava em esgueirar-se até o acampamento inimigo e ceifar a vida do assassino. Mas algo dentro dela temia que, ao fazê-lo, ela se tornaria tão cruel quanto o inimigo. Débora escutou cada palavra. Depois, levantou-se e segurou as mãos de Miriam. Mulher de Israel, disse Débora, o Senhor é Deus de justiça e misericórdia. A vingança pertence a Ele, mas a coragem é nossa. Eu te pergunto, queres ser instrumento da espada ou da palavra? Miriam abaixou a cabeça, os soluços contidos. Não sei. Meu coração é um campo de batalha. Débora a abraçou. Naquele momento, ela sentiu não apenas o lamento de Miriam, mas de todo o povo de Israel. Era como se o choro da viúva ecoasse o pranto de um povo oprimido. Então, Débora teve uma visão. Seus olhos se ergueram para o céu, e uma chama invisível pareceu arder em suas pupilas. Ela falou com voz grave: Miriam, o Senhor te escolheu não para matar, mas para salvar. Amanhã, levarás esta mensagem ao povo: Levantai-vos, filhos de Israel, porque o Senhor vos dará vitória sobre Císera. Miriam hesitou. Mas e o assassino do meu marido? A justiça de Deus não falha, disse Débora, com convicção. Aquele que fere o inocente colherá a mesma violência. Tu não serás a lâmina, mas serás a voz que convoca a esperança. Na manhã seguinte, Miriam partiu com a bênção de Débora. Sua voz, como um clarim, despertou corações adormecidos. A notícia correu pelas tribos. Débora havia falado, e o Senhor daria vitória. Enquanto isso, Débora convocou Baraque, filho de Abinoão. Ela sabia que a batalha contra Císera estava próxima. Mas aquela noite sob a tamareira a marcará de modo especial. Débora percebeu que a verdadeira batalha não era apenas no vale de Quizon, mas dentro do coração de cada israelita. A luta para não deixar que a dor transformasse em ódio, que a injustiça matasse a fé. Na véspera do combate, Débora recolheu-se em oração. Sozinha, ajoelhou-se na poeira, clamando ao Senhor: Deus de nossos pais, Deus de Abraão e de Moisés, dá-me sabedoria para guiar teu povo. Faz de mim uma chama que ilumina, não uma lâmina que fere.
No silêncio, ela sentiu a resposta, uma paz que inundou seu espírito, como orvalho que cai suave nas manhãs. Ela soube então que mesmo na guerra, havia espaço para misericórdia. Mesmo no fogo da espada, havia lugar para compaixão. Na alvorada, Débora marchou com Baraque e 10.000 homens de Naftali e Zebulon. O céu estava carregado, nuvens escuras como presságio de tempestade. Mas Débora não temia, pois sabia que não lutavam sozinhos. Quando as trombetas soaram e os carros de ferro de Sísera avançaram, um trovão ecoou nos céus. A chuva caiu em torrentes, transformando o rio Quizon num turbilhão que arrastou os carros inimigos. Os cananeus, tão orgulhosos de sua força, foram engolidos pelas águas e pela lama. Débora cantou seu cântico naquele dia, mas seu coração ainda se lembrava de Míria, a mulher que viera de noite com sua dor. E no cântico de vitória, Débora incluiu estas palavras: Benditas sejam as mulheres que se levantam não para vingar, mas para proclamar a justiça de Deus. E assim foi que, naquela batalha, não apenas Sísera caiu, mas também o medo que oprimia os corações de Israel. E a coragem de Débora, nascida da compaixão e da firmeza, tornou-se lenda entre as tribos. Mas a história não termina aí. Anos depois, quando Israel já gozava de paz, Débora voltou ao lugar sob a tamareira. O tronco agora estava mais retorcido, e as folhas, mais escuras. Mas a chama em seu coração permanecia. Um jovem pastor veio a ela, trazendo uma questão. Juíza de Israel, como posso governar meu rebanho com justiça? Débora sorriu. Lembra-te sempre disto. A justiça de Deus é como o rio Quizon. Às vezes parece frágil, mas quando vem a tempestade, varre toda a maldade. E o jovem pastor partiu com essas palavras guardadas no coração, como uma tocha para dias futuros. E assim foi a vida de Débora, não apenas a juíza que liderou Israel à vitória, mas a mulher que ensinou que até mesmo no campo de batalha, a voz da misericórdia é mais poderosa que a lâmina da vingança. Essa é a história que poucos ouviram, a história da noite silenciosa em que Débora escolheu ser a voz que acalma as tempestades, antes de empunhar a espada que corta. A história de uma mulher que sabia que a força verdadeira está na sabedoria e na compaixão. E no final de seus dias, quando Débora fechou os olhos pela última vez, muitos disseram que ouviram, no vento que sussurrava entre as oliveiras, o cântico suave de uma mulher que nunca deixou de acreditar, que Deus faz brotar vida onde há morte, esperança onde há medo, e justiça onde há escuridão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e compartilhe nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe e um grande abraço.